Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E com muita fé, com muito amor no coração, iniciamos esse Evangelho, né, meus amigos, de companheira, de caminhada, né, companheiros de caminhada, que nós possamos sempre ter Jesus como nosso modelo e guia, pois Ele o é, e assim caminharmos, né, para frente e para o alto, nunca se desesperando, sempre com muita fé e muita esperança de dias melhores. Então, seja bem-vindo e assim possamos, né, estudar mais um pouquinho, compreender mais um pouquinho os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E como é de costume, nós sempre fazemos uma leitura inicial. E hoje, quem irá fazer a leitura para nós é a nossa amiga Keila. Keila, tudo bem, Keila? Seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Muito obrigada. Boa noite, querida. Deixa eu colocar aqui. Certinho, Keila? Certinho. Pode começar. Amas-o bastante? Perguntou-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, ama-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo, por 3 vezes, quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informações ao discípulo, com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis. Mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Caminho, Verdade e Vida, lição 97, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Última frase muito forte, né? Seremos colaboradores se tivermos amor. Então, fica aí para a nossa reflexão, né, meus amigos? Vamos ter amor em nossos corações, em nossas atitudes. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, a equipe do Senhor José Marcos Garcia, esse espírito que nos trouxe tanto exemplo de humildade, de caridade, de fraternidade, de amor para o próximo. Que esses bons amigos possam abençoar a nossa pequena reunião online, onde todos nós aqui, em sintonia com o que há de melhor, com o sentimento de amor, de caridade, possamos assim aprender um pouquinho mais
sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Pedimos também as bênçãos para nossa amiga Doroti, que irá hoje explanar sobre o estudo que realizou, que ela possa ter a calma, que ela possa ter todo o amparo necessário para transmitir tudo o que ela estudou, preparou com todo amor e carinho. E que nós possamos também estarmos de mentes abertas, corações abertos para os ensinamentos que iremos captar da mensagem que ela irá nos trazer. Portanto, agradecemos. Só rogamos gratidão a todos esses bons amigos, a esses espíritos que nos amparam, nos iluminam neste pequeno estudo, mas que é realizado com todo o amor. Gratidão, bons amigos. E continuando, né, meus amigos, vamos lá, antes de convidar a nossa expositora da noite, quero convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. A Odília hoje irá... Opa, deixa eu compartilhar aqui, né, Odília? Senão não tem jeito. A Odília hoje irá ler para nós uma passagem ali, né, do Evangelho, que é um tema, né, bem assim, né, Odília? Salvação dos ricos. Então, vamos lá. Certinho? Isso. A salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então, aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus, Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Lucas, capítulo 19, versículo 16 a 24. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, e Lucas, capítulo 18, versículo 19 a 25, e também em Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 25. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É bem complicado, né? Grandes ensinamentos tem essas passagens aí, né? Muito obrigada, viu, Odília, pela sua participação, querida. Não por isso, Tânia, eu que agradeço. Vamos agora, então, convidar a nossa amiga Doroti. A Doroti hoje vai falar uma parábola. Eu troco, viu, Doroti? O rico e o Lázaro, tá certo? O Lázaro e o rico, tanto faz. Seja bem-vinda, minha amiga. Você
seja abençoada na sua exposição, a qual traz vários pontos para a nossa reflexão, como sempre, né? Seja bem-vinda em nossa sala. Ti. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, nos envolva com seu amor, para que nós possamos transmitir algum conhecimento, algum ensinamento, né? Para todos os que estão presentes e para aqueles que um dia vão ver também, né? A parábola que nós vamos ver hoje, a parábola do Lázaro e do rico, faz parte desse capítulo, né? Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item 5. E eu vou ler a parábola direto do nosso evangelho, para ficar bem certinho do que não vamos pegar em outro lugar, tá? Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes atestes essas coisas, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Abrão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abrão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Bom, é uma parábola que só de ler você já sabe qual é o tema central, né? Nós vemos nessa parábola 2 extremos, né? A opulência, a riqueza e a pobreza, miséria do outro lado. Tanto o rico quanto o pobre são espíritos em provação. Tá? Não nos esqueçamos nunca disso. A indigência é uma prova muito dura, mas a riqueza é uma prova muito perigosa. É mais fácil vencer nas privações e no infortúnio que no fausto e nas grandezas. Por isso, Lázaro venceu e o rico sucumbiu. A pobreza gera certas virtudes, né?
a paciência, a humildade, a fé. Daí as probabilidades de êxito. A riqueza, pelo contrário, desenvolve o sentimento de egoísmo, acirra o orgulho, tornando o homem silencioso amigo de bebices e deleites. Daí a origem das falências. A pobreza revigora o caráter, espiritualiza. Os grandes cabedais entibilam, afrouxam a vontade e animalizam a criatura. Portanto, quando nós vemos isso, nós sabemos, gente, é muito duro a prova da miséria. É muito difícil. Mas vai desenvolver em nós sentimentos que vão mudar nossa vida. A cada problema enfrentado, a cada problema superado, nós vamos estar mais fortes. Nós vamos estar com mais fé, né? A cada momento em que temos muitas coisas, e nós estaremos desenvolvendo orgulho, ambição, né? Que são sentimentos que vai nos puxar de forma que a gente diz assim, mas o rico não entra no céu? Entra, claro que entra, né? Vamos chegar lá. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho dos personagens dessa parábola, né? O que o rico personifica? O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, tá? Eles não veem mais do que aquilo que está no mundo. Para eles, o mundo é o seu paraíso, né? E vai entrando numa degradação moral, avilta as almas, atira aos infernos, ao sofrimento, aos vícios. O rico passou a vida toda a se fartar, né? O problema não é ele se fartar com aquilo que ele tinha. O maior problema era ele desprezar o pobre, né? Era não fazer uso da lei de Deus. É dar as costas para a religião. É gozar e afolgar. Mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia. Vestindo-se de púrpura e comendo manjares, bebendo licores, né? Porque no mundo dos espíritos não há licores, não há púrpuras, não há manjares. Ele havia se fartado aqui na terra, né? E podia fartar-se depois com os prazeres do céu, se não, porque não os havia buscado, nem havia adquirido o tesouro com que se conquista as glórias celestes. Nu, sem dinheiro, sem crédito, para arranjar morada melhor, né? Lhe foi destinado o Hades. E segundo diz o texto, ele lá se achava contrariado, por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera seu reino nesse mundo. E o Lázaro? O Lázaro representa aquela parte da sociedade excluída. Aquele que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos. Aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados. Aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava setas venenosas que lixavam o corpo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo. Não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos de púrpuras de orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade.
Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos. Não. Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra, porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Eles sabem, porque estudam, esperam e oram, que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para sua orientação espiritual. E que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não vai faltar, porque a justiça de Deus é infalível. É assim que morreu Lázaro, o mendigo, e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi para o Hades. Duas personalidades distintas, uma que gozou e outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. Claramente, lei de ação e reação. Eu terei aquilo a que eu fiz jus aqui na terra. Se eu procuro fazer o bem, eu vou conseguir o bem. Se eu continuar no mal, eu não vou ficar boazinha só porque desencarnou, né? Não é assim. A gente sabe que a lei de Deus é perfeita. Nós só possuímos aquilo que nós somos merecedores. Nós não temos nada que nós não merecemos. Nós não enfrentamos uma prova de riqueza se não for para colocar em prova a nossa moral. Nós não vamos ter uma prova de miséria se nossa moral estiver perfeita, né? Então, nós vamos, sim, ter condições de receber aquilo que nós fizemos aqui. Também vamos falar sobre o que é o Hades. Quando a gente fala, ele morreu e foi para o Hades. Olha, nas civilizações antigas, né, vamos dizer assim, o Hades era a sepultura, né? Eles diziam assim, os antigos: o homem morre, sepulta o corpo e a alma vai para o Hades, vai para o fundo da terra. Era um local fechado no fundo da terra. As almas iam para lá, eram trancadas e não conseguiam sair. Isso era o Hades. E o rico foi para lá, segundo a parábola, tá? Segundo a parábola. Não que hoje a gente sabe, né? Como que é o lugar onde nós vamos, né? Nós estudamos muito sobre isso, né? Não vamos ser soterrados, não vamos ser enterrados, mas nós vamos passar por bons probleminhas quando a gente desencarna, né? Esses históricos, vamos dizer assim, se alguém quiser depois fazer pesquisa, está no livro
Parábolas e ensinos de Jesus de Karl Schutter, tá? Ele que mostra para gente o que é o Hades e o que é o seio de Abraão. Por quê? Porque o pobre desencarna e vai para o seio de Abraão. Abraão abraça ele. Abraão, espero que todos saibam quem é, né? Abraão é um grande patriarca, né? Que viveu milhares de anos antes de que a nossa civilização pudesse, inclusive, acreditar em um Deus único. Abraão é aquele ancião que tinha uma fé inabalável em Deus e que iniciou a propagação, vamos dizer assim, de crença num Deus único, tá? Então, na parábola, o pobre vai para o seio de Abraão. Mas o que Jesus quis representar esse seio de Abraão? Na verdade, ele quis representar a liberdade do espírito no infinito. O seio de Abraão é hoje o nosso mundo invisível, onde os espíritos, com seus corpos imponderáveis, caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos, que os elevam em felicidade. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais saberemos amar a Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos no mar da Galileia, batidos pelo rijo tufão, imploram o auxílio de Jesus. E com a esperança de salvamento, ouvem as doces palavras do humilde Nazaré soarem a seus ouvidos como uma paz, como a iluminar o caminho numa noite tenebrosa. Abraão foi aquele patriarca dos hebreus, né? Alta personalidade do Antigo Testamento, em que a fé mais se acrisolava, mais viva e rútila, e mostrava a ponto de não vacilar em sacrificar seu próprio filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido de Deus. Abraão era um crente sincero da imortalidade, via o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente mortos, vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos, que era seu seio predileto, que era seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. E foi para aí que Lázaro foi, né? Que Lázaro foi morar. Muito bem. Nós vimos, então, que todas as parábolas de Jesus têm aquele endereço certo, né? Quando ele conta a parábola, ele já mostra direitinho para onde é que ele vai levar. O que se faz necessário, antes de qualquer coisa, é compreender o conceito do rico, né? Segundo o ponto de vista do mestre, e que não sabe aplicar a forma justa de riqueza. Aquele rico que não sabe aplicar a sua riqueza, que não tem condições de coordenar sua riqueza, ele vai sofrer muito. Em momento algum, Jesus se refere aos ricos que fazem fortunas, sejam fontes perenes de bem e que favoreçam a todos que estão a seu redor. Então, quando nós ouvimos falar que é mais fácil um camelo passar pela
pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, significa, é difícil, mas não é impossível. Porque aquele rico que coordena seus bens, que mantém os seus bens para o próximo, para o bem do próximo, então esse rico também pode entrar no reino dos céus. Ele não quis dizer que todos os ricos, por ser rico, não vai para o céu. Não é isso, né? Ele depende do que ele fez com a sua riqueza aqui, né? E o Evangelho adverte-nos que o homem não possui de seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas desde que seja forçado a deixá-los, é claro que só tem deles o usufruto. Nada é nosso, né? Por ser mero depositário, administrador dos bens que Deus, por misericórdia, colocou em suas mãos, terá de prestar contas de como esses bens foram empregados. Para entender melhor essa parábola, nós precisamos separar seus trechos, né? Assim, quando Jesus narra que há um abismo entre o inferno e o céu, não se refere certamente à impossibilidade de uma conversão após a morte, como se os sofrimentos fossem eternos e os gozos dos habitantes celestes sem fim. O texto não menciona uma só palavra, algo como conversão do sofredor. O que o rico pede é somente alívio das penas. Não se mostra arrependido. Pensa em aliviar o seu mal, sem se converter da sua maldade. Continua igual como era na vida terrena. Segundo o ponto de vista de Jesus, o que o rico sofredor pede não é possível em face da lei da justiça. Enquanto a maldade perdurar no seu íntimo, o mal persistirá nos seus atos e pensamentos. O interessante é que ele não solicita nova encarnação para a remissão dos seus enganos, não solicita que seus irmãos mudem de conduta diante de Lázaro redivivo, mas que eles não venham a sofrer o que ele está sofrendo. Diante da solicitação, Abrão fez ver que eles não estão com vontade de se converterem, pois sequer atendem a Moisés e os profetas. É claro, gente, que todos nós erramos. Se nós somos afortunados, vamos dizer assim, agraciados por Deus com fortuna, é porque nós seremos testados, mas nós também seremos cobrados disso. O que fizeste com os bens que lhe foram colocados à mão? Quantos irmãos você ajudou? Quantas pessoas você tirou da miséria? Quantos empregos você concedeu? Quantas famílias você ajudou? É isso o que Deus quer nos dando fortunas, vamos dizer assim. Isso é o que nós temos que fazer. Ah, mas eu errei. Ótimo, errou. Vamos mudar. Vamos arrepender daquilo que nós fizemos e mudar as nossas atitudes. Mudar as nossas atitudes. E é sempre possível fazer isso, gente. Não existe um momento para a gente dizer assim, agora não dá mais tempo. Dá sim. Eu posso estar tanto encarnado quanto desencarnado. Eu sempre vou ter tempo de me redimir das coisas ruins que eu fiz. E o rico representa isso. Eu não fiz o bem, então eu preciso me redimir. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, tanto encarnado quanto desencarnado. Segundo,
Podemos perceber que a pretensão de associação entre culpa e pena, entre causa e efeito, entre maldade e mal, é absolutamente impossível em face das leis divinas. Por isso, Abraão diz existir um grande abismo entre um e o outro. É importante salientar que esse abismo não é uma criação de Deus, mas é cavado pelo próprio homem. Deus não fez nenhum céu e nenhum inferno para o homem. É livre-arbítrio humano e responsabilidade por aquilo que nós possuímos. Por essa razão, céu e inferno não são lugares geograficamente localizados no além-túmulo, mas sim estados de consciência, criações humanas, que determinam sofrimentos ou bem-aventuranças. Para citar um exemplo do que é essa distância, e como ela é cavada, vamos dizer assim, e também não existe uma localização para ela, para essa separação, acho que todos nós assistimos o filme Nosso Lar, né? André Luiz estava no nosso lar, a mãe dele estava do lado dele e tinha um abismo tão grande entre ela e ele que ele não conseguia ver a mãe, ele não conseguia sentir a presença da mãe. É um vácuo, vamos dizer assim, que nós criamos. Nós, com o nosso livre-arbítrio, que a gente vai confeccionando, vamos separando das pessoas que nós amamos, ou vamos diminuindo essa distância para poder chegar até haver o encontro, né? Que foi emocionante no filme, o encontro dele com a mãe, né? Quando os abismos haviam se fechado. Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de nós. E o reino do inferno também. Portanto, é tolice imaginar que desencarnados se tornam anjos, se não mudarem a mentalidade enquanto estiverem encarnados. Somos o que somos aqui e além. A morte do corpo não destrói os nossos sentimentos inferiores, negativos, que abrigamos no espírito. Quem vivia ligado às coisas da matéria, sem se incomodar com as coisas de Deus, continuará no plano espiritual a ser ligado à matéria e agora sofrendo. Por essa razão, existe esse abismo entre os dois mundos da parábola. Então, enquanto esse homem materialista não modificar seus sentimentos, retornará ao círculo da matéria tantas vezes quanto forem necessárias, até que se modifique. Cada nova vivência será despertado para novos valores. Somente um novo compreender, um novo querer, um novo viver é que podem redimir o homem de suas maldades e, finalmente, de todos os seus males, segundo Humberto Holden. Terceiro, a parábola do rico, avarento e do Lázaro, pobre, encerra ainda uma outra visão. Há quem pense que o sofrimento seja um fator de redenção. Nenhum sofrimento em si redime o homem, mas sim a atitude do homem face ao sofrimento. Desespero, revolta ou aproveitamento das lições benditas. Dois caminhos, uma só escolha. Um encara as dificuldades com otimismo, porque tem fé na providência divina, nos bons espíritos e em si mesmo. Sabe que é filho de Deus, com infinitas possibilidades de vencer em cada fase evolutiva, apesar das dificuldades inerentes a ela. O outro revolta-se ante os problemas. Não aceitação,
desesperança, transfere para os outros, inclusive a Deus, as responsabilidades que não são próprias. Com isso, acabamos por acrescentar um quadro de desequilíbrio forjado por nós mesmos, fruto das nossas escolhas descabidas, com desejos e caprichos de todas as ordens. Com essa atitude, perde-se o fruto da bênção, que poderia aliviar e até mesmo anular as penas em reencarnações vindouras. O mestre nos ensina, então, a entender o valor educativo das aflições. No início dói, machucam a alma, como o aluno que é reprovado no final do ano. Mas após vencer as primeiras provas, as lutas seguintes transformam-se em alimento espiritual, porque entendemos que só através do trabalho diário de renovação contra nossas imperfeições nós poderemos melhorar. Portanto, o simples fato de ser rico não constitui obstáculo irremovível para os espíritos que descem à Terra, assim como as palavras de Jesus não representam a proclamação automática da salvação dos pobres de bens materiais, segundo Alves Godoy. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não significa o rico de bens materiais, mas o rico em orgulho, egoísmo, avareza e cobiça. Quantos ricos há que podem ser considerados Lázaros da parábola? E quantos pobres podem ser considerados ricos? O sofredor da parábola não se converteu com os sofrimentos pelos quais passava. Podia querer e não o fez. A alma sem o corpo físico pode converter-se quando quiser, pois o livre-arbítrio, o direito de escolha, é atributo do espírito e não da matéria. A ideia comodista e irresponsável de que a carne é fraca sucumbe diante dessa afirmação. A carne não é fraca. Fraco é o espírito, que não luta contra as tentações. E onde buscar a força, a coragem para essa luta? Em Jesus. Na prece sentida, acreditando que não há órfãos da criação e que somos capazes de vencer as tribulações. Vinde a mim todos vós que estáis atribulados, e eu vos aliviarei. Busquemos Jesus. Que Jesus esteja com todos vocês. Que assim seja, minha amiga. Eu estava aqui refletindo, né? Esse capítulo 16 é assim, a gente tem que estudar ele de cabo a rabo, volta, vai, volta. Porque, olha, se a gente quer entender a questão da riqueza, é aqui no capítulo 16, meus amigos. Verdade. Então, fica aí essa questão, né? Por que será que muitos estão passando aí pela pobreza? Na nossa sociedade, a gente está vendo uns serem retirados seu dinheiro. Por que será? E nesse capítulo, a gente encontra os porquês, né, Dorotinha? Verdade. Uma coisa que a gente sempre confunde, né? Às vezes a gente escuta muito. A gente ouve falar de uma família ou de uma pessoa pobre de bens materiais, né? E diz assim, é porque é uma família humilde. Não necessariamente esse pobre é uma pessoa humilde, né? Às vezes é um pobre arrogante, né? Então a gente confunde e diz, é porque é uma família humilde, não sei o quê. Não necessariamente. Então, assim, há essa confusão de que todo pobre é humilde e que todo rico vai para o inferno. Mas tem pessoas que são ricas e são boas, e tem pessoas que nem são ricas, mas fingem que são e distratam os outros por isso. Então, é preciso entender, né, que não é a riqueza material, mas sim a riqueza espiritual
que a gente tem diante de cada coisa, né? Sim, e também lembrar que as grandes riquezas, quanto nos ajudam, né? Quantos trabalhos Noel nos oferecem, né? Elas são necessárias, São Sim, necessárias. sim. Porque no mundo que nós vivemos, nós não podemos ter pesos, né, o Dorothy? Nós temos que trabalhar, né? Temos que Sim, estar aí firme e forte, compreendendo os ensinamentos de Jesus. Então, o trabalho é uma bênção na nossa vida. E a gente só vai entender o valor do trabalho quando a gente já está mais velho, né? Já está aí querendo aposentar. ou está tentando aposentar e não consegue. O trabalho é uma bênção. É. Então, meus amigos, vamos agradecer a nossa amiga Dorothy, né? Ó, Então, Tânia, oi, bem. eu posso fazer o finalzinho? Pode. Pode. Sim. Vou fazer, então, uma sensibilização para encerrar a nossa palestra. Então, tá bom. Tá? Então, você faz a sensibilização e o Adalto faz a oraçãozinha. Oração final. Isso. Então, Então, ó, tá eu bom. só vou passar aqui o finalzinho, meus amigos. Hoje vai ficar a cargo da nossa amiga Dorothy e seu Adalto. A semana que vem nós teremos, é a última semana, 26, é da USA Intermunicipal. Eu ainda não sei quem estará aqui conosco, mas com certeza estará um representante aqui da USA. Tá bom, meus amigos? Então, vamos agora para a nossa sensibilização final. A hora que você terminar, você chama seu Adalto, tá bom? Certinho. Senhor Jesus, com nossos pensamentos elevados, envolvidos em vibrações de amor e paz, te pedimos que nos auxilie para que possamos vibrar em favor de todos aqueles que hoje, Senhor, estão passando por sofrimentos, dores e aflições. Sabemos, Mestre amado, que no mundo há muitas aflições, que possamos, Senhor, com os nossos pensamentos amorosos, auxiliar alguém. E é por isso que te pedimos, Mestre Jesus, médico sublime de todas as almas, que abençoe e suavize as dores de todos aqueles que estão nos hospitais, muitos enfermos em suas próprias casas, outros nos asilos ou pelas ruas, com dores físicas e espirituais, que eles possam receber neste momento nossas vibrações e também o lenitivo para suas dores. Mestre amado, há tantos seres que estão perdidos em si mesmo, perdidos nos vícios, na solidão e na depressão. Outros tantos, Senhor, pensam em desistir. Guia, Senhor, a todos para as sendas da esperança. Tenha piedade deles, Senhor. Senhor Jesus, que todas as crianças e jovens recebam sempre amor, proteção e orientação para que sejam sempre conduzidas pelos caminhos do bem. Rogamos tuas bênçãos e proteção para todas as casas de orações, onde teu evangelho de luz é divulgado e ensinado. Que continuem levando teus ensinamentos, amparando os que sofrem, e a todos que ali se aportam, que todos sejam acolhidos pelo teu imenso amor. Vibramos, Senhor, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos mentores espirituais que estão sempre a nos proteger, mas vibramos de maneira especial por todos aqueles que ainda não te conhecem, não aceitam e nem compreendem teus ensinamentos. Que a tua proteção divina se estenda sobre todos os lares, o nosso também, para que neles reinem o respeito, a harmonia e o amor. Vibramos agora por nós mesmos, rogando que compadeça-te de nossas fraquezas, de nossas fragilidades, e estenda tuas mãos misericordiosas sobre nós, abençoando-nos hoje e sempre, fluidificando nossas águas, para que através dela possamos adquirir mais saúde e vitalidade, força e coragem
para as lutas de todos os dias, para a nossa transformação moral e espiritual, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Somos gratos, Mestre Jesus, por tudo que temos, pelos amigos, por nossos familiares, por nosso trabalho, pelo pão de cada dia, por nossos lares, por nossa saúde, por nossa vida, por teus ensinamentos, mas como eternos pedintes, ainda queremos te suplicar que diante de nossas fragilidades, não percamos a fé em ti, em Deus e no futuro. Que em todos os instantes de nossas vidas, sejamos um poema vivo, cantando as bênçãos da resignação, entendendo a razão justa de ser de nossos tormentos e perseverando contigo até o fim. Cura nossas chagas, divino Mestre, de nossa alma e alimenta-nos com as migalhas do teu infinito amor, pois temos fome e sabemos que nos dará o que comer, pois a nossa fome é de ti, Senhor Jesus, de teus ensinamentos, de teu imenso amor. Que assim como Lázaro, não nos deixemos que nossas necessidades materiais nos façam esquecer-te e que façamos por merecer um dia abraçar-te em teu reino de amor. Mas, Senhor, se na tua parábola o rico formos nós, remove a catarata que nos obscurece a visão, a fim de que possamos perceber os muitos Lázaros que batem em nossas portas. Que o farol bendito da caridade ilumine e renove nossas almas, para que, sob o teu influxo amoroso, saibamos saciar a fome daqueles que não têm o necessário para viver. Que a riqueza não nos faça esquecer-te e que façamos por merecer um dia podermos abraçar-te em teu reino de amor. Muito obrigado, Senhor. Paz e amor a todos. Senhor Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que é compreender, amado que é amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos, pela companhia. Que possamos estarmos aqui na próxima semana, né? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Valeu. Deus. Até lá. Gratidão a todos. Muito obrigada, Doroti.